A cada geração que passa, os jovens ficam mais inteligentes? Não há como provar isso. Os jovens tendem a ser mais intolerantes? Facilmente. E os jovens de hoje têm mais futuro do que os de ontem? Provavelmente o contrário. Os jovens serão capazes de mudar o mundo? Ninguém consegue isso. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre jovens. Será que a salvação do mundo está nas mãos deles? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, a gente foi às ruas perguntar para os jovens se eles querem salvar o mundo. Vamos ver o que eles responderam. Se eu quero salvar o mundo, eu quero, por mais que seja bem difícil e não seja algo que vai acontecer de uma hora para outra. Eu acho que é extremamente importante a gente carregar a consciência de que a gente tem o poder nas mãos, de que a gente pode sim conseguir salvar o mundo e mudar as coisas, por mais que sejam de degraus em degraus. Eu acredito que sim, nossa esperança tem que estar neles, né? Só que eu acredito que tudo isso vem através da educação. Sem educação, talvez nós não consigamos chegar a lugar algum. Eu acredito que o mundo será salvo a partir do momento que as pessoas se respeitem. Respeitem as opiniões, os gostos, as religiões, os credos, toda a cultura, toda a diversidade. Na minha posição, estou mais preocupado em salvar ao meu arredor, a mim mesmo, garantir que eu consiga ter um bom salário, um bom nível de escolaridade, que eu consiga sustentar e ajudar a minha família. A gente está agora numa evolução e os jovens estão fazendo mais parte da sociedade, estão se entrando mais na sociedade agora, né? Então acredito que sim, eles podem salvar o mundo, principalmente por agora ter dividido em opiniões diferentes e estar incluso também nas partes que os adultos fazem na sociedade. Então acredito que sim. Se eu quero salvar o mundo, eu acho que não é a questão mais importante, mas sim se eu vou ter condição de salvar o mundo. Atualmente, se a gente for parar para pensar nos números de casos de ansiedade e depressão entre jovens, eles são muito altos. Então, eu não sei se a vontade vai ser o suficiente, mas sim se a gente vai ter condição para isso. Eu acho que não tem uma resposta diferente do que sim, né? Dentro de um mundo cheio de desigualdade, dentro de um mundo cheio de... Ao mesmo tempo que tem desigualdade, tem sonhos. Eu acho que hoje em dia, ser um adolescente, ser um jovem, um adulto, e não levar um olhar, uma esperança de um mundo melhor, é ser um adolescente, é ser um ser humano muito ruim. É um ser humano que não tem essa pretensão. Eu acredito que a gente sim tem salvação, só que a gente só consegue começar a salvação pelo mundo de fora por dentro. Se a gente conseguir primeiro se salvar, a gente consegue começar a projetar ideias, sentimentos e essas coisas boas para o mundo de fora. Quero, e eu acho que todo mundo deveria querer, só que talvez as pessoas queiram da forma errada. A gente tem que salvar o mundo realmente, cuidar da natureza, cuidar do desenvolvimento das próximas gerações e não pensar só no agora. A juventude tem esse poder de salvar o mundo, tendo boas atitudes, fazendo bem para o próximo e sendo legítimo com aquilo que a gente acredita. Por isso que eu vou sempre continuar fazendo bem, principalmente na educação e na cultura. Esses dois eixos mudam o nosso país. Muito interessante porque é um painel do óbvio, né? Do que a gente pode esperar com uma pergunta como essa. São várias entradas, por exemplo, a ideia de amar o próximo, respeitar o próximo, não está vinculado de forma nenhuma à geração atual e nenhuma geração. Isso já aparece no discurso de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. A minha impressão é assim, aquela menina que fala também que não sabe se vai ter muita vontade, se a vontade é suficiente, porque tem muitos jovens ansiosos, deprimidos e tal. Eu acho que uma das coisas que pode levar alguns jovens a ficar mal é justamente a ideia de que eles têm que salvar o mundo. E essa ideia é muito velha, né? Uma das coisas mais interessantes na discussão acerca de jovens e gerações mais jovens, é o quão a discussão é velha. E mesmo professores e os próprios jovens parecem não ter a mínima noção de que essa discussão é velha. Quer dizer, já na segunda metade do século XIX, já se aloca naquilo que era considerado novas gerações naquela época, a responsabilidade de serem mais científicos, de serem menos supersticiosos. Isso na segunda metade do século XIX. Grande parte do que foi falado aí, você escutava na geração dos anos 60, que tinha 20 anos nos anos 60.
certo? E é muito louco porque parece que eles não sabem nada disso. E quando, não sabem então, mesmo.